Boa noite a todos que nos assistem nessa transmissão. Uma satisfação estar com vocês aqui novamente, nessa casa que nos é tão querida, para que a gente possa refletir um pouco sobre o tema que foi proposto para nós hoje. O tema é como os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos e, consequentemente, na nossa vida. Bom, vamos começar tentando assumir alguns pressupostos. Você enxerga o ar? Consegue ver o sinal da internet? Sim? Não? Mas eles estão aí. A gente respira todo dia, se conecta diariamente. E essa é uma analogia que a gente pode fazer pensando nessa hiperconexão que a gente vive no mundo de hoje. Quando a gente fala que é possível que os espíritos possam influenciar na nossa vida, nos nossos pensamentos, a gente está pensando que antes de eu acreditar em espírito ou não, eu considero que a vida é relação, interdependência. Estamos todos conectados. E existem diversas camadas nessas relações. Então, quando a gente fala desse intercâmbio possível entre o mundo material, corporal, físico, a gente também acredita que, junto com a evolução científica, a gente já conseguiu provar que os seres humanos são muito mais do que um corpo material de carne, que o processo de pensamento, de emissão de som, energia, a maneira como a gente se comunica, depende dessas relações entre o meio que nos cerca e esses instrumentos que nós temos para impressionar os nossos sentidos. Então, a gente para pensar na seguinte questão. Se nós não precisamos acreditar na existência dos espíritos, mas eu já considero que, devido à evolução científica, é possível explicar, por exemplo, como você me escuta daqui para aí e como é que a minha voz chega até você através da internet, através dessa propagação do ar, a gente pode pensar, mas o que é o pensamento, afinal? Já pensou como é que acontece quando você procura sintonizar em outras estações de rádio, como era antes da gente viver essa onda enorme de estarmos todo o tempo conectados na internet? Quando a gente descobriu que era possível, por exemplo, de uma distância muito longa, propagar sinais num telégrafo entre países que estavam em guerra, e as mensagens eram transmitidas. Como explicar que é possível hoje se conectar de maneira tão rápida daqui do Brasil com o outro lado do mundo? Tudo isso tem uma explicação lógica, racional, científica. E quando a gente pensa em fé, a gente não pensa na doutrina espírita numa fé cega, mas uma fé que caminha junto com o desenvolvimento científico, tecnológico, né, com o que a gente já consegue descortinar. Jesus disse que não há nada que não pudesse ser mantido em segredo para sempre, que a gente, sempre que caminhasse um pouco na história da humanidade, por decisão, vontade, empenho, ia descobrir como ler o livro da natureza. As leis divinas nada mais são do que a tradução mais refinada dessas leis da natureza que nos cercam todo o tempo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a entender essa possibilidade. Bom, se tudo que me cerca nem sempre eu vejo e ela impressiona os meus sentidos, é bem possível que isso aconteça também nesse intercâmbio entre mundo espiritual
e mundo corporal. Vamos pegar o Livro dos Espíritos, que tem um capítulo só dedicado à intervenção dos espíritos no mundo físico. Na questão famosa 459, se eu não me engano, Kardec pergunta aos espíritos se eles conseguiriam nos influenciar. E os espíritos dizem pra gente que é tão intenso esse intercâmbio, essa influência, que se nós não tivéssemos prestando atenção, boa parte das vezes seríamos conduzidos. Tal seria o grau dessa influência. E assim, a gente pode parar para pensar, por exemplo, na própria história da humanidade. Vamos voltar antes de Jesus vir à Terra. E Moisés, por exemplo, quando ele recebe os 10 mandamentos, ele recebe uma intervenção, uma inspiração, uma comunicação que vem de uma outra dimensão, que impressiona seus sentidos de tal forma que ele consegue transmitir uma mensagem que foi se propagando. Naquele momento, a gente não tinha um entendimento tão profundo, nem avanço tecnológico, para conseguir pensar na minúcia de como se davam essas comunicações. Depois desses 10 mandamentos, Jesus vem para dizer que ele, como filho de Deus também, mas responsável na condução como irmão maior, irmão mais velho, de tutelar aqueles que aqui estão, diz que vem revelar ainda mais o que Moisés já havia falado. E resume seus 10 mandamentos em apenas 2. Os conhecidos: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Que ali estavam contidos, nesses únicos 2 mandamentos, toda a lei e todos os profetas. E aí a gente passa a pensar: como é possível que Deus seja tão onisciente, onipresente nas nossas vidas, sem que esse intercâmbio se dê de forma tão intensa? Mas, ao mesmo tempo, ficam questionamentos na nossa mente sobre o que é de fato o pensamento. Para a ciência, o pensamento é uma onda eletromagnética, uma força criadora, com a qual a gente não descobriu ainda como trabalhar com todas essas forças. Por exemplo, se a gente fosse pegar um cientista famoso, Stephen Hawking, que teve uma paralisia que deteriorou toda a sua condição física, e ele ainda se manteve produtivo, graças aos seus conhecimentos científicos e ao avanço tecnológico, ele conseguiu produzir um suporte que hoje serve a tantas outras pessoas, em que ele, com a força do pensamento, conduz essa força na direção de uma ação através de um componente eletrônico que permite a tradução disso numa fala, numa escrita, num comando. O que a gente vê hoje com a Alexa e tantos outros de inteligência artificial vão descortinando essas possibilidades de traduzir um pouco o que significa começar a compreender mais profundamente essa capacidade de nós nos comunicarmos entre nós e com outras frequências vibratórias. Então, novamente, como o ser humano não é apenas um corpo carnal, ele tem uma composição energético-vibracional, a gente consegue começar a compreender o significado lá atrás do que na física foi ensinado para a gente, como o campo eletromagnético, o que seria compreender como a energia pode viajar tão rápido. A gente pensa, bom, a velocidade da luz é 300 metros por segundo. 300 metros por segundo. Você já parou para pensar sobre isso?
E a velocidade do pensamento é infinitamente mais rápida, o que faz com que as distâncias físicas, como a gente entende, caiam absurdamente. E por isso o mundo hoje é tão interconectado. Tantas coisas interessantes, né? Vou pegar mais um pedacinho aqui de um suporte para a gente caminhar junto. A natureza é um imenso oceano de vibrações e energia, onde os seres transitam, influenciando e sendo influenciados por essa torrente energética e vibratória. Pensa que a gente já está muito além de entender que o átomo era a menor partícula que existia. Hoje a gente já está nos quartos com a física quântica. Teorias vibracionais que ajudam a gente a compreender um refinamento muito profundo. Mas como isso se dá no nosso cotidiano? As influências podem ser positivas, podem ser negativas. Como eu posso neutralizá-las ou não? Um sábio da antiguidade também dizia que para que a gente esteja na direção da nossa vida, é preciso que a gente esteja cada vez mais consciente de como nós somos influenciados, como o meio nos influencia, como nós podemos influenciar as pessoas. Pensa no seguinte contexto: para o bem ou para o mal, quando vários de nós estamos reunidos, nós temos uma força muito maior, porque as nossas energias em vibração, na direção de uma vontade, são potencializadas, são somadas. Isso faz sentido quando a gente pensa em Jesus dizendo que quando um ou mais de nós estivermos reunidos em seu nome, aqui eles também estariam. Como? Através dessa conexão vibracional, onde a gente está buscando um suporte material de conexão para com a espiritualidade. E aí você pensa, será que eu já fui influenciado quando eu estava em algum grupo? Será que eu já influenciei? Será que eu penso mais ou menos sobre isso? Vou pegar um outro suporte aqui. O ser humano absorve energias das mais diversas de forma automática e as metaboliza em sua estrutura energética, que para nós, no Espiritismo, denomina o perispírito. Essa absorção e essa metabolização faz parte normal do funcionamento do complexo humano. É um processo consciente ou transparente, numa linguagem mais moderna, que ocorre independente da percepção ou decisão voluntária de uma pessoa. Nós estamos o tempo todo interagindo com essas correntes vibratórias e nós captamos, mais conscientes ou menos conscientes, essas ondas. E é por isso que, mesmo que eu não acredite em espíritos, eu certamente já percebi um mal-estar em algum determinado ambiente que não estava me fazendo bem e eu não sabia exatamente explicar por quê. Ou o contrário, um determinado lugar ou uma determinada pessoa me fazia um bem tremendo sem que eu pudesse explicar o que estava acontecendo. Se a gente for consultar a literatura, por exemplo, a gente vai ter um clássico do Pequeno Príncipe dizendo que o essencial é invisível aos olhos. Você consegue traduzir os pulsos do amor, mas você consegue sentir através não só do toque, mas muito além disso. Quando você olha nos olhos de alguém, você é capaz de identificar provavelmente uma conexão. E se você mergulhar nessa sintonia, você pode descobrir o que aquela pessoa está vibrando na sua direção. Quando a gente teve um tempo atrás um boom sobre a lei da atração, e
como a gente poderia usar a força do pensamento para melhorar as nossas vidas, a gente também estava falando de a força do pensamento, dessa influência que é mútua, né? Que a gente pode somar e dirigir. Tantas coisas. Mas a gente continua, às vezes, cego na nossa fé, no nosso exercício cotidiano, achando que o que a gente não vê não nos influencia. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo de pandemia e nós sabemos que o vírus se transmite pelo ar. Mas, boa parte das vezes, nós preferimos ignorar os protocolos para que a gente possa voltar ao grau de normalidade de alguma coisa, porque eu tenho medo daquilo que eu não conheço plenamente. E aí a gente fica com esse mito de que a comunicação entre o mundo carnal e espiritual é uma coisa de outro planeta. Não é. É uma coisa absolutamente natural. A física já explicou, nós conseguimos perceber, mas a gente tem um pouco, às vezes, de preguiça de tentar pesquisar, conhecer, aprofundar, para entender como é que isso de fato acontece e como é que eu posso me conduzir melhor nesse processo. Se nós dizemos que o bem ou o mal é apenas maior ou menor conhecimento das leis divinas, e os Espíritos nos dizem que o bem é estar em harmonia, consonância, em comunhão com as leis divinas, e que o mal é simples oposição a isso, eu começo a ter um vislumbre de que a minha interação com os seres humanos, com aqueles que já desencarnaram, pode também ser sintonizada e dirigida por uma determinada sintonia. E quando eu estou mais consciente desse processo, eu uso as orientações de Jesus sobre vigiar e orar. Vigiar porque eu estou consciente de que existe um intercâmbio e que é possível que eu sintonize de acordo com as minhas vibrações mentais. Então, cada vez que eu penso, emito, reflito coisas que transmitem amor, positividade, tolerância, fraternidade, automaticamente, em sintonia, eu vou reverberar e receber de volta padrões de vibrações semelhantes, que se harmonizam, se conectam e se propagam. Algo como jogar uma pedrinha no lago e aqueles círculos concêntricos forem se propagando. Mas, do contrário, quando eu estou, às vezes, irritado, me descontrolei, me desequilibrei, eu vou conectar com esse mesmo padrão vibratório. E aí eu posso acabar em situações complicadas. Vamos pensar que se nós somos ainda um planeta de provas e expiações, estamos aqui para aprender, é muito importante também que nós ativamente busquemos compreender como tornar a nossa qualidade como ser humano, a nossa interação com os outros cada vez melhor. E compreendendo isso, certamente eu posso ser uma força transformadora que é capaz de vibrar mais amor, mais solidariedade e fraternidade. E não só vibrar, mas como agir nessa direção. E aí sim, propagar grandes mudanças. Que a gente continue vibrando amor nesse sentido. Catinha, mensagem psicografada da noite de hoje. Peregrinos da boa hora, não se perturbem, as nuvens são espessas, mas o sol sempre passa por elas. O período são de renovações do seu interior, o que fazemos, o que devemos ser. Nosso Pai está dando a oportunidade para refletirmos e aproveitarem para estar com você e se redescobrir. Não tenham receio. Estamos numa escola, um dia as aulas irão acabar e iremos voltar para casa. O irmão da casa de Pedro e Nair.
Então agora peço que vocês também aí em casa se conectem nessa corrente vibratória de amor, de fraternidade, de união, para que juntos a gente possa fazer a prece de encerramento. Mestre querido, obrigado por todo o auxílio, por todo amparo, por toda a fonte de inspiração, para que juntos pudéssemos vibrar na mesma sintonia. Que o amor se propague aos recantos mais obscuros e desconhecidos. Que nós identifiquemos as nossas sombras com o intuito de acolhê-las, transformá-las, para que assim, gradativamente, possamos contribuir com a mudança que tanto desejamos. Que o Senhor nos ampare para que sejamos olhos, mãos, ouvidos, corações e mentes conectados, para que possamos estar a serviço do bem maior, hoje e sempre. Fiquem conosco, que a semana seja benéfica e que possamos permanecer nessa vibração. Obrigada.